Êxodo capítulo 20. Os irmãos coloquem de pé, nós vamos fazer a leitura, nós vamos, hoje, Deus assim nos ajudando, ao segundo mandamento. Nós vamos ao segundo mandamento, né, hoje. Deus assim nos ajudando. Mas nós leremos aí, como nós temos feito já na semana passada, nós vamos ler do versículo 1 ao 17. Nós faremos aí a leitura em conjunto, ok? Bem forte aí. Leamos. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam, e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela leitura da tua palavra. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos abençoe nesta manhã, também com o estudo da tua palavra. Já damos graças pela mensagem que foi pregada aos nossos corações, por sabermos que em ti, ó Pai, nós somos mais do que vencedores. E agora, ó Pai, fala aos nossos corações também pelo estudo da tua palavra nesta manhã. Ó Pai, ajuda-nos a entender os seus mandamentos e também, ó Pai, nos dá força, nos dá sabedoria para colocá-los também em prática, ó Pai, em nossas vidas. Também, ó Pai, continuamos diante do teu trono de graça, intercedendo, ó Pai, tanto pela saúde do menino Levi, que o Senhor possa estar abençoando ali, dando sabedoria aos médicos na segunda-feira para o procedimento que será feito. Que o Senhor faça, ó Pai, a sua vontade na vida dele. Também, ó Pai, o Senhor abençoe os pais também nessa hora difícil, dando a eles, ó Pai, conforto, consolo no seu coração também, que eles possam verdadeiramente confiar, ó Pai, em Ti, entregando, ó Pai, a vida do menino Levi nas Tuas mãos, porquanto o Senhor é quem realmente cuida de nós, ó Pai. Também pedimos pela irmã Cristina, lá em Ribeirão, o Senhor esteja abençoando, ó Pai, a saúde da Tua serva ali também. Ajuda, ó Pai, com que os medicamentos possam continuar fazendo efeito e até mesmo esta outra perna, a qual está com dificuldade de ser cicatrizada as feridas, coloca as suas mãos, intervenha, ó Pai, para que em breve ela possa estar 100% estabelecida, de volta no conforto, ó Pai, do seu lar, e também junto conosco aqui na Tua casa, louvando e exaltando Teu santo nome. E abençoa também a Josefa também, ó Pai, a irmã do nosso irmão Cícero, que o Senhor esteja abençoando também ela, a saúde dela,
quebranta o coração dela, do seu Paulo, ó Pai, para que eles também possam entregar a sua vida ao Senhor. Nós pedimos que o Senhor faça tanto um milagre na vida da Josefa, tanto na vida material, física, quanto, ó Pai, também na questão espiritual também, que ela possa se render aos pés do Senhor. E abençoa, ó Pai, ao teu povo, supra, Senhor, as necessidades de cada um aqui, aqueles que puderam chegar, aqueles que não puderam, o Senhor abençoe de igual modo. Ó Pai, abençoa o nosso país, continua dando-nos a liberdade em servir ao Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos, livra-nos, ó Pai, dos homens maus. Em nome de Cristo, amém e amém. Podeis sentar, irmãos? Muito bem, nós vamos então entrar hoje de manhã falando no segundo mandamento, né? Então, nós olhamos aqui já falando, né, sobre a importância, na semana retrasada, nós falamos sobre a importância dos mandamentos. Os irmãos se lembram, inclusive nós falamos, né, sobre a questão de que os mandamentos ainda são para os nossos dias, amém ou não? Com exceção, né, daqueles que são cumpridos e tal, mas, no entanto, os mandamentos, a lei, né, do Senhor, ela ainda vigora até os dias de hoje, né? Lembra os irmãos, né, que Jesus, inclusive, disse que ele não veio, né, abolir a lei, mas ele veio cumprir a lei. De fato, foi isso que ele fez. Ele fez justiça por nós. Amém, irmãos? Jamais nós poderíamos chegar no céu se não houvesse essa justiça. E essa justiça de Cristo, ela, ela se dá tanto na questão do cumprimento, da lei, né, que o Senhor Jesus Cristo, ele cumpriu, quanto também se dá naquela questão também ali não só do cumprimento da lei escrita aqui, mas também de ter morrido, inclusive, né, pelos nossos pecados, pagando assim o preço pelos nossos pecados na cruz do Calvário. Então é importante que a gente lembre disso. Então, jamais a lei ela foi abolida. Alguns olham para aquilo que Jesus fez, sintetizando, né, a lei ali, dizendo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo, e acha que os demais mandamentos ali foram colocados de lado, que agora é amar a Deus e amar o próximo. E de fato o cumprimento da lei é isso mesmo. Se você amar a Deus acima de todas as coisas, você vai cumprir os 4 mandamentos aqui que nós vimos, que nós veremos, né? Nós estamos indo para o segundo, mas nós veremos aqui. E se você amar o próximo como a ti mesmo, você vai cumprir os outros 6 mandamentos também, que são o final aí do decálogo. Mas também olhando naqueles 613, né, mandamentos aí, 613 leis, nós também vamos cumpri-la com certeza, se a gente, obviamente, olhar pelo amor. Paulo, inclusive, deixou bem claro para nós essa questão, né, falando que o amor, ele é o cumprimento, né, da lei. Então, nós devemos estar realmente cuidando nesta questão aí do mandamento. Então, lembrando que o mandamento é importante. Na semana passada, nós vimos sobre o primeiro mandamento, que no versículo 3, né, dizendo: não terás outros deuses diante de mim. E que, de fato, nós não podemos ter, né, outro Deus de maneira nenhuma. Nós vimos a questão, inclusive, que não há outro Deus. Amém, irmãos? Amém? Existe um único e verdadeiro Deus. Nós, inclusive, falamos algo aqui que é bem já conhecido, né? Nosso aqui, que Deus, se a gente não existir, Deus continua sendo Deus. Mas se a gente, né, não olhar realmente, né, Deus não olhar para nós, né, melhor dizendo, e não cuidar de nós, nós seremos realmente exterminados, né, da face da terra mesmo. Então, nós somos completamente dependentes de Deus e não Deus de nós. Amém, amado? Então, olhar, né, para Deus com este grau de importância, de que Ele é o único Deus e que Ele realmente deve ser o único Deus na nossa vida. Nós não podemos olhar para outras coisas, colocar a nossa confiança, né, em outras coisas que não Deus, porque realmente Ele é essencial na nossa vida. E hoje, então, nós vamos falar aqui sobre o segundo mandamento, no versículo 4 e versículo 5, né, ali, onde diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhante do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a ela, nem a servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Verso 6 também. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e os que guardam os meus mandamentos, né? Então, falaremos hoje sobre o segundo mandamento.
Algo interessante, né? Estudando sobre os mandamentos, eu vou dizer para os irmãos que eu nem sabia sobre isso, né? Mas estudando eu acabei descobrindo aí uma diferença, né? Por exemplo, há uma igreja que basicamente no nosso país aí ela é a maioria, que esse não é o segundo mandamento. Os irmãos sabiam? Não existe esse aqui. Então, o primeiro mandamento está lá no versículo 3, né? Não terás outros deuses diante de mim, beleza? E eles pulam esse outro mandamento aqui do versículo 4, né? Que é não farás para ti imagem de escultura, né? E eles já vão direto para o versículo 7, né? Dizendo lá, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. A gente sabe por que eles pulam isso aqui, né? A gente sabe bem a respeito disso. Ok? Mas veja, então na semana passada nós vimos essa questão de que nós devemos, né, ter e adorar um único Deus, e esse Deus é Jeová. Amém, irmãos? Esse Deus é o Deus, né, que criou o universo, criou o mundo, criou todas as coisas. Amém? É esse Deus o qual nós devemos adorar. Não, na verdade não, né? Porque o homem ele sempre teve essa tendência de criar uma adoração, né? Então a gente vê, por exemplo, já ali logo após Noé, ali tudo, a gente já vai vendo isso acontecendo. Por exemplo, vamos lembrar aqui da Torre de Babel. O que era a Torre de Babel? Isso, mas por trás desta questão havia o quê? Havia uma questão religiosa, havia uma questão idólatra. Porque o que eles estavam fazendo, essa torre que eles queriam alcançar o céu, lembra? A ideia era de que ninguém se apartasse dali, qualquer lugar que você tivesse no mundo seria impossível, né? Hoje, pensando que a Terra é redonda, seria impossível uma torre dar direção para todo mundo lá, de que, ali, né? Mas pensando naquela época, a questão até de que havia o continente Pangeia e tal, talvez poderia ter um pouco mais vamos dizer assim, ser uma coisa mais real para eles. Mas essa ideia da torre, depois a gente vai vendo isso posteriormente, isso vai ficando um pouco mais claro para a gente, que é chamado, por exemplo, na arqueologia, hoje, arqueologia bíblica, de zigurate. Então não teve só aquela torre que foi feita, foram várias torres. Se você pesquisar lá rapidinho na internet, lá dar uma gugada, né, como se diz aí, você vai ver, são os grandes zigurates. Esses zigurates, a ideia era justamente essa, era de uma adoração pagã. No cume daquela torre, só subiam aqueles que eram sumos sacerdotes. Inclusive, há algumas religiões que os sumos sacerdotes, eles subiam no cume daquela torre, em algum momento no ano, e eles levavam ali as virgens, né, para ser oferecida ao Deus o qual eles adoravam. E ali, então, aqueles sumos sacerdotes, né, eles possuíam aquelas mulheres, né, sexualmente e tal, e depois, então, as matavam ali, derramavam o sangue delas a esses deuses. Então, a idolatria, ela começa muito antes, inclusive, ali, que a gente tem aquela ideia, né, dos bezerros ali com Moisés, mas começa bem antes essa questão de idolatria, de imagens. O homem sempre teve muito essa questão de se voltar a alguma coisa de adoração. Lembra que a gente até falou isso, né? Lembra, antes da gente se converter, aquele vazio que você sentia na alma, que vazio era aquele? Era um vazio que era o lugar onde Deus deveria preencher, a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus deveria preencher. Então, por conta do homem ter na sua alma esse vazio, ele tem essa necessidade de um Deus. Ele, então, não conhecendo, é óbvio que nós vamos ver isso um pouco mais adiante, que não tem como, né, não conhecer a Deus. Mas ele não sabendo da existência desse Deus e conhecendo esse Deus criador de todas as coisas com profundidade, ele começa a se voltar para aquilo que são a idolatria. Aí ele começa a se voltar justamente para isso aqui que o texto diz aqui. Ele começa a se voltar para a criação, né? Então, olha só, versículo 4 aí, olha lá como deixa bem claro isso, né? Não farás para ti imagem de escultura, e aí agora ele vem falando que tipo de imagem, nem alguma semelhança do que há aonde? Em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Então, está vendo? Quando a gente olha para os povos pagãos, nós vamos sempre estar vendo isso. Eles sempre se voltando para idolatria, eles sempre buscando um Deus para adorar, e aí então a grande maioria vão partir para essa questão da criação. Então não é difícil a gente, inclusive, encontrar na história aí, dos povos, por exemplo, indígenas, que eles adoravam o Deus Sol, a deusa Lua,
Então é muito comum isso. Então isso já está no coração do homem. Se o homem não preencher na sua alma esse vazio com Deus, ele vai preencher esse vazio com qualquer outra coisa. Com qualquer outra coisa. Nós, inclusive, falamos na primeira aula, né? Nós falamos, inclusive, sobre essa questão de que, normalmente, nós preenchemos esse vazio existencial, né? Nós tiramos ali aquilo que seria o lugar de Deus na nossa vida e, normalmente, nós preenchemos com nós mesmos. O maior Deus que o homem tem é ele próprio. E a gente, inclusive, falou sobre o cuidado que nós temos que ter, porque, às vezes, nós somos salvos, servos de Deus, mas, às vezes, nós não adoramos Deus. Às vezes, nós mesmos que estamos sentados nesse trono. Então, nós devemos tomar bastante cuidado com essa questão. Mas a idolatria ela vem de longe, tá? Os irmãos vão lembrar também que até o próprio Deus, né, já no começo, com o seu povo, conhecendo, né, o povo, conhecendo o homem, ele toma cuidado até mesmo para falar sobre a questão da adoração. Os irmãos vão lembrar desses textos, né, falando que o homem não deveria fazer, por exemplo, o altar com pedras lavradas. Ao primeiro momento, no primeiro altar, que eles fazem um monte de terra. Eles vão fazer um altar e o que eles fazem, eles juntam um monte de terra, um punhado de terra, e ali eles adoram a Deus. Inclusive é uma simbologia, né, embaixo, por trás da lei, uma simbologia maravilhosa sobre Cristo. Né? Então lembra, a lei sempre aponta para Cristo. Então imagina você, a gente faz um montinho de terra, vai ser aquele local onde nós vamos estar adorando a Deus, e a gente faz um montinho de terra, e esse montinho vai refletir você, na história de Cristo Jesus, vai te refletir ao quê? Alguém, vamos ver se consegue pensar aí. Um montinho de terra, Jesus, o que leva você a pensar? Alguém falou alguma coisa, mas não estou ouvindo. O quê? Sepultura? Tá, o que mais? Aonde Jesus foi crucificado? No monte do Calvário, né? Então a ideia, tá vendo? Sempre a lei, ela está trazendo isso. Então, inclusive em Israel, há alguns lugares, né? Eu nunca fui lá, mas a gente vai pesquisando, vai vendo bastante, né, sobre o país. Há alguns lugares hoje que você vai e tal, em excursão e tal, eles te levam lá, que são altares que foram feitos naquela época, bem lá atrás mesmo, bem antes de Jesus. E é interessante, lembra, que não poderia ser feito altares com pedras lavradas, ou seja, o homem não podia esculpir a pedra. Então, o que eles faziam? Eles apenas pegavam uma pedra grande. Então, a gente vai ver isso muito acontecendo, né? Ali com Jacó, nós vamos vendo isso acontecendo, né? Eles edificando altares. Eles pegam um monte de pedra e eles vão lá e fazem. Lembra, na travessia do Mar Vermelho, o que eles fizeram do outro lado? Cada uma das tribos pegaram 12 pedras, carregaram, chegaram lá, puf, colocaram do outro lado. Aquilo serviria de memorial, né, daquilo que Deus havia feito eles, livrado eles dos seus inimigos no Egito. Eram pedras comuns. E esses altares que tem em Israel, normalmente eles pegavam uma pedra, colocavam uma pedra bem grande, calçava aquela pedra de forma que ela ficasse o mais alto possível, né? Calçava ela com outras pedras pequenas, e ali era o altar qual eles faziam. Então, justamente, Deus tinha colocado isso para que o homem não voltasse o seu coração para a idolatria. Aí, quando a gente olha, por exemplo, dentro do segmento religioso aí que nós temos no nosso país, que é, né, um segmento politeísta, eles falam assim, não, mas olha, dentro do próprio templo havia imagem. E aí eles falam sobre a Arca da Aliança. A arca, havia imagem. Do que havia imagem em cima da arca? 2 querubins, né? Agora, olha o cuidado de Deus, mais uma vez, para que não houvesse idolatria. Quem era que via a arca? Só o sumo sacerdote. Ninguém mais via, porque a arca ela ficava por dentro do Santo dos Santos. Era só o sumo sacerdote que via a arca. Mais ninguém. Mais ninguém. E quantas vezes o sacerdote via a arca? Uma vez no ano. Era uma vez apenas. Então, olha só o cuidado, né? Deus sempre cuidando dessa questão do homem, porque o homem é voltado mesmo para adorar aquilo que ele vê. Ele é voltado a criar deuses. Então, por isso, né, o homem ele tem de ter bastante cuidado aí nessa questão da idolatria. Respondi a pergunta da irmã, né? Se eu não respondi depois de falar tudo isso, tá, gente? Aí eu tinha que voltar muito aí, porque... Então, todas as vezes, basicamente, que nós encontramos nas Sagradas Escrituras falando sobre querubins, o que eles estão fazendo, na grande maioria das vezes?
É isso mesmo? Normalmente eles estão adorando. Então a gente vai achar, tem essa questão, né, do guardar, mas adorando. E ali era o lugar, né, da adoração, a presença de Deus também, né? Então, um dos simbolismos ali era esse mesmo, né, da adoração. Mas nunca o anjo, lá, né, o querubim que estava lá, ele era adorado. Era Deus, né? Inclusive a forma como os querubins estavam em cima da arca mostrava justamente isso, né? Mostrava ali eles de joelhos, né? As asas ali, algumas cobrindo o rosto, outras cobrindo o pé e tal, aquela coisa toda. Mas eles em posição de adoração. Eles nunca eram o objeto da adoração, né? Mas eles estavam ali simbolizando um adorador também, né? Uma espécie de adorador também, que são os anjos, né? Que adoram também o nosso Deus. Nós vemos isso aí no livro de Apocalipse, né? Vários momentos aí isso acontecendo, ok? Então vamos lá então? Então a questão, né, do segundo mandamento aí, os ídolos de todos os tempos, né, e lugares. A gente olha, então na história a gente vai encontrar vários momentos assim. A pergunta da irmã foi boa, que a gente já entrou aí, né, já deu a introdução aí, ok? Então, em primeiro lugar, irmãos, a questão do poder do ídolo. Quando nós olhamos na questão de ídolos, então lembra, os ídolos são formados pelo homem, é a criação do homem. Não é criação de Deus de maneira nenhuma. Deus nunca colocou nada para ser adorado a não ser Ele mesmo. Amém ou não? Até nós temos aí alguns hinos que diz, né, que nós adoramos, né? Louvamos-te, ó Deus, né? Assim, tem um hino que fala assim, né? Depois ele fala, eu acho que é esse hino que fala sobre adoração do Pai, do Filho, né, do Espírito Santo, é esse? É esse, né? Louvamos-te, ó Deus, né? Depois louvamos-te. Eu não lembro agora, mas as estrofes, né? Isso. Vai falando, né? Fala sobre a Trindade, né? E eu sei que alguns pastores, inclusive, falam assim que não pode, o Espírito Santo não deve ser adorado, né? Mas o Espírito Santo, ele deve ser adorado até mesmo porque ele faz parte da Trindade. Amém, irmãos? O Espírito Santo de Deus, ele é o próprio Deus, né? Assim como Jesus, ele é Deus, e Deus é Deus. Então é bem claro assim. Então nós temos não só este hino aí, mas nós temos outros hinos, corinhos que nós cantamos que trazem essa adoração. Então sempre a adoração é Deus, é o único Deus existente, o único ser digno de ser adorado. Agora, no entanto, restante, né, homens vão criando. Até eu ouvi falar uma vez, não sei se é verdade, não pesquisei, né, mas diz que na Argentina tem a igreja do Maradona. Não sei, já ouviram falar a respeito disso já? Alguns? Tem a igreja do Maradona lá. Aí eu fico pensando, né, olha só, e quem é Maradona? A não ser que jogou futebol, né? Jogou um pouco melhor do que eu. Pouca coisa, mas jogou um pouco melhor do que eu, né? Mas quem é? Como é que esse cara vai poder, né, ter uma igreja, ser adorado? Tá vendo? Olha a ideia, né, do povo, né? Onde é que o povo vai, né? Então é criação humana de deuses que nada podem fazer. Quando nós olhamos, por exemplo, a história de Elias, né? Quando Elias pede para não chover, e não chove por quanto tempo? Quanto? 3 anos lá? Agora veja bem, quem era o Deus que era adorado ali? E, inclusive, era um Deus pagão, que tinha sido trazido para dentro do povo, né? do convívio ali do povo de Deus, e o povo de Deus tinha se voltado a esse ídolo e agora adorava. Quem era o nome? Baal. Este Baal aí, então nós temos vários Baals também nas Sagradas Escrituras, e aí, dada a história, você vai ligar sobre quem era o Baal. Mas esse Baal aí era o Baal que era considerado o Deus da chuva, o Deus da prosperidade. Inclusive naquela época, naquela região, a chuva tinha muito a ver com prosperidade. Então essa era a ideia. Ele era o Baal, o Deus da chuva, o Deus da prosperidade. E os irmãos se lembram que depois, mais adiante, é feito um desafio por Elias, não é? E que eles foram lá e fizeram um altar, e fez um altar do lado de lá também. E aí, olha, Elias falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer 2 altares, eu vou lançar o desafio, o Deus que mandar fogo do céu e consumir a oferenda primeiro, esse é o Deus verdadeiro, beleza? Todo mundo de acordo? Todo mundo de acordo. E aí era Elias contra um monte de sacerdote e profeta de Baal, não era assim? E aí os irmãos se lembram que eles ficaram ali meio-dia, clamando a Baal, que Baal mandasse fogo do céu e que queimasse a oferenda no altar. Eles ficaram assim, meio-dia. E eles ficaram se cortando, se flagelando, para que Baal ouvisse eles do céu e mandasse fogo no altar. Agora veja bem, sendo Baal quem eles criam que fosse, o Deus da chuva, seria muito fácil mandar fogo naquele altar, não seria? Mandava um raio, tchá, botava fogo naquela lenha, pronto, acabou.
Seria fácil demais. Viu como que Elias, ele não vai fazer assim, ó, deixa eu pensar o que Baal não faz para me lançar um desafio. Não, pelo contrário. Elias olha e fala assim, ó, Baal não existe mesmo. Então eu vou pegar Baal justamente naquilo que eles creem. Então eu vou lançar esse desafio. E está lá. E eles ficam lá, meio-dia fazendo isso. De repente Elias, chegou a vez dele, né? Falou assim, lembra até ele zoa, né? Ele caçoa, lembra? Ele fica assim, grita mais alto aí, gente. Pode ser que ele está dormindo, pode ser que ele está atendendo alguma prece, pode ser que ele foi viajar. Grita mais alto para que ele ouça. Ele começa a caçoar de Baal, tá ok? Mas aí depois chega a vez dele, ele fala assim, eu acho que isso aqui está muito fácil, né? Porque para Deus mandar fogo aqui e tal. Vamos fazer o seguinte, cava aí um rego aí em volta desse altar aí, cava aí, cava. Não, agora vocês pegam a água, joga a água nessa lenha. Todo mundo que já botou fogo na churrasqueira, Batista é bom para botar fogo no carvão da churrasqueira, sabe que se o carvão estiver molhado, não pega fogo, né? Mas Elias fala assim, bota água nesse trem aí, bota. E o texto diz que a água, né, ensopou a lenha, ensopou o altar e encheu a ponto de transbordar aquele rego que tinha sido feito em volta. E Elias fez o quê? Ele ficou clamando mais a outra metade do dia para que Deus mandasse fogo do céu. Foi isso? O que Elias fez? Uma oração simples, rogando a Deus que Deus consumisse aquela oferenda ali. Deus mandou fogo do céu, não mandou? Botou fogo no altar, não botou? E pronto, foi isso aí? O texto fala que botou fogo no altar, a oferenda, né? Agora você imagina, eu fico imaginando a cena, né? Aquele fogo descendo do céu, chegando ali, pondo fogo no altar, catando aquela pedra com a carne que estava ali, né? O sacrifício, a lenha, tudo aquele negócio ali, e levando embora, e ainda, como o texto diz lá, ainda aquela labareda de fogo ainda vai lá e dá aquela lambida no rego d'água, né? Deixa tudo sequinho ali. Imagina essa cena nessa média. Isso é texto, irmãos, ele prova para a gente o quê? Não existe outro Deus além do nosso Deus, amém, irmãos? Todos os outros deuses são vãos, são fruto da imaginação humana. Então, que poder tem o ídolo? Nenhum. O ídolo não tem poder nenhum. Então, nós vamos correr aqui alguns textos nessa manhã. Abra Isaías 45. Abra aí, Isaías 45. E nós sabemos muito bem sobre isso, né? A grande maioria de nós aqui viemos de um berço, né, religioso, politeísta aí, né, que cria em vários deuses e tudo mais. Mas olha aí, o poder, né, de um ídolo. Olha o que Isaías 55, versículos 5 e 6, olha o que ele diz assim, vamos ler todo mundo junto? Versículos 5 e 6 de Isaías 45, leiamos aí, ó. Eu sou, todo mundo achou ou não? Isaías 55, 5 e 6, vamos lá. 45, irmãos, desculpa aí a vergonha que eu passei. 45, versículos 5 e 6, ok? Achou? Então vamos ler bem forte, hein? Eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que se saiba desde o nascente do sol, desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Amém, irmãos? Então não há outro. Por isso que os deuses criados por mãos humanas, ele não tem poder nenhum, porque são mentira, é fruto de um engano, é um engodo, né, para o ser humano, criado pelo próprio Satanás ali, na mente humana, para que o homem deposite a sua fé, a sua confiança nesses deuses que foram criados pela mente humana, pelas mãos humanas, e eles então acabem ficando, né, com seus olhos tapados para que não enxerguem o verdadeiro Deus. E às vezes, amado, é isso que acontece mesmo. Às vezes as pessoas estão ali tão presas naquela fé politeísta, crendo em deuses que nada pode fazer por eles, que eles acabam não enxergando o único e verdadeiro Deus. Quantas igrejas, né, politeístas que estão assim, tapando os olhos das pessoas para que as pessoas não enxerguem a Deus, o Deus verdadeiro. Amém, irmãos? Então é necessário, né, que as pessoas elas tirem essas vendas dos olhos, que elas realmente conheçam a esse único e verdadeiro Deus. Lembra que eu disse, né? Não conhece a Deus, e eu ia explicar isso. Bom, durante a criação humana, depois da queda, Deus ele se manifesta ao homem de várias maneiras.
Por isso que nenhum homem vai poder chegar diante de Deus e ele vai ser desculpável, né, por falar assim, eu não conhecia a Deus. Nenhum homem vai poder chegar diante de Deus assim. Eu nunca ouvi falar de Deus. Porque Deus se manifesta ao homem e ele se manifesta de várias maneiras. Agora é óbvio, né? Dado as sequências, nós, inclusive, que nós cremos, né, nas dispensações, nós somos dispensacionalistas, então nós cremos que em cada dispensação Deus se revelou ao homem de uma forma. A maneira, obviamente, mais clara da manifestação de Deus, obviamente, está aqui na nossa mão. Amém, irmãos? Aqui, essa é a maneira mais clara da dispensação. Mas a primeira dispensação, Deus se manifesta ao homem através, né, da criação. Amém, irmãos? Não tem como a gente olhar para a criação, olhar para tudo isso que existe e a gente não ter na nossa mente que, olha, existe um Deus que criou isso aqui. Existe alguém muito poderoso para fazer isso aqui. Por mais que, de repente, você olhe e fale assim, não, pastor, mas tem lá a teoria da evolução. Tem gente que não acredita que existe Deus, não, que isso aqui foi fruto do acaso, né? Tem umas pessoas que dizem isso. Mas lá no fundo elas sabem sobre a existência de Deus. Elas sabem que aquele pensamento é idiota demais para se acreditar. Não tem como, né? Uma coisa explodir e criar o que criou, a beleza que nós temos. Inclusive, esse universo organizado. E se você olhar para a criação, você vai ver isso. A criação, ela é organizada. Você já deve ter ouvido isso, inclusive, na escola, né? Se a Terra fosse um pouquinho mais perto do Sol, o que aconteceria com a Terra? Pegaria fogo, não era assim? O povo ia fritar. Se ela fosse um pouquinho mais longe, o que aconteceria com a Terra? Um frio tremendo, não haveria condição, né, do homem sobreviver aqui. Então está aí. Ela é organizada. Nós vemos o movimento da Terra de rotação, translação, tudo isso. Há uma organização. Há leis, inclusive, que nós estudamos na escola, que alguém colocou lá. Se são leis, e elas são leis que não mudam, são imutáveis, ali são eternas. Então existe alguém que colocou essas leis lá e é capaz de manter essa questão eterna ali. Então veja que não tem como o homem fugir. O que acontece é que muitos homens, né, rebeldes demais no coração contra Deus, acabam trazendo essa ideia de que, olha, há uma evolução e tal. Tentam negar o fato de que Deus existe. Amém, irmãos? Esse é fato, Deus existe, não tem como. Então a ciência, inclusive, corrobora para que nós venhamos crer assim. Então veja, amado, é uma mentira deslavada, né, falar de que esses ídolos criados por mãos humanas, ele tem algum tipo de poder para fazer qualquer coisa que seja. Eles não podem, porque não existem. Vou falar igual o Padre Quevedo, né? Isso existe, né? Não existe. Não existe, amado. Deuses, existe um único Deus, amém, irmãos? E esse é o que nós adoramos. O texto aí de Isaías 45 deixa isso bem claro para nós. Agora vira lá comigo, em Salmo 115. Salmo 115. Olha o que nós temos aí, texto bem conhecido, né, nosso, mas olha aí, versículo 4 a 8 do Salmo 115. Nós leremos aí vagarosamente para a gente, inclusive, pegar aí os pontos, né? Salmo 115, versículo 4 a 8, diz assim, os ídolos deles são de quê? Prata, ouro. Então, os ídolos são feitos de quê? Prata, ouro. E há outros textos também que diz, né, sobre madeira e tal, né? E a gente sabe, inclusive, aí. Então, olha lá. Os ídolos deles são feitos de prata, ouro. Agora, olha a parte final do versículo 4, diz, obras de quê? Das mãos dos homens. Olha, irmãos, que Deus nós somos? Nós somos Deus? De modo nenhum. Que poder nós temos? Se nós não conseguimos reter a nós, nem a nossa própria vida. Que poder nós temos? Ou então, que poder nós teríamos para criar um Deus com as nossas mãos e dar, então, poder a esse Deus? Nenhum. Nenhum. Mas olha o texto, continua dizendo que essas imagens de escultura aqui, criadas, né, por ouro, prata ou qualquer outro material que seja moldável aí, olha só, eles têm o quê? Boca, mas o quê? Não fala nada. Olha só. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheira. Por isso que não dá para matar Santo Antônio afogado, né? Nós falamos semana passada, né? Não dá para matar. O povo bota lá de castigo, lá quando não consegue parceiro, né? Bota de castigo, cabeça para baixo, dentro d'água lá e fala, não, porque você não me arrumou lá o marido, né? Ou a esposa, você está de castigo. Não dá para matar ele afogado. Ele tem nariz, mas não serve para nada, né? Então tem nariz, mas não cheira. Tem mãos, mas o que eles não fazem? Não apalpam. Tem pés, mas o quê?
não andam, nem som algum sai da sua garganta. Olha o versículo 8. A eles se tornem semelhantes. Olha só, isso aqui é algo que deve levar as pessoas a refletir sobre a idolatria, porque olha o verso 8. A eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Só um minutinho, irmão. Existe um livro, né, que esse livro não está no cânon da Bíblia evangélica, mas sim na Bíblia romana, né, que é o livro de Baruque. Lá em Baruque, capítulo 3, inclusive, ele vai contra essa questão da idolatria mesmo. É interessante, né, porque é uma religião idólatra, mas, no entanto, tem livros que na nossa não tem, e são livros que, inclusive, falam contra aquilo que eles creem. E lá fala justamente contra a idolatria. E lá, inclusive, ele dá uma maldição muito mais pesada. E uma maldição que ele dá ali para aqueles que fazem, para aqueles que vendem, para aqueles que compram, para aqueles que adoram. No livro de Baruque traz essa maldição, né, para essas pessoas assim. Mas veja, amado, que poder tem o ídolo? Nenhum. É apenas um objeto. Ele não tem poder para fazer nada. Nós falamos na semana retrasada, semana passada, né? Nós temos um ditado aqui no Brasil, né, que diz o quê? Cuidado com o andor, porque o santo é de barro, ou seja, ele não pode nem cuidar dele mesmo. Se ele não pode cuidar dele, quem dirá cuidar de nós? Irmão Hélio? Sim, sim. Consegue compreender, né? E é de fato, né? Pela, pelo ensinamento, né? A doutrinação que a pessoa recebe, né? Nessas religiões, ela acaba sendo cegada mesmo, né? Dessa forma, a ponto de acreditar naquilo ali. E eles acreditam mesmo, irmãos, sabem disso, né? Olha, por exemplo, no nosso país, a romaria que se faz, né? As pessoas andam não sei quantos quilômetros até naquela cidade Aparecida, tal, por conta da sua devoção. Há uma crença ali mesmo. E às vezes, irmãos, até interessante, né? Fazer aqui um parênteses, porque a devoção que esse pessoal tem para um Deus que foi descrita em Salmo 115, que não pode fazer nada por eles, deveria nos ensinar a termos devoção para esse Deus que tudo faz por nós. Amém, irmãos? Deveria nos ensinar. Porque às vezes a gente acha é tão difícil eu sair da minha casa, eu ir até na igreja, é tão difícil, eu estou com uma dor de cabeça, não sei. Gente, aquele pessoal, eu vi aquele pessoal andando quilômetros e quilômetros, com bolha no pé, minando sangue o pé. Outros, né, fazendo final, inclusive, ali da sua romaria, né, que chama aquilo ali, de joelhos no chão, com o joelho tudo arrebentado. E a gente fala, não, agora está chovendo, eu não vou na igreja não, porque está chovendo. Gente, que devoção é essa que nós temos? A gente deveria aprender com os idólatras o que é devoção de fato mesmo. A gente deveria aprender. Fugiu? Fugiu da mente? É. Isso. Então, o ídolo, né? Nada ele é.
Uhum. Sim. É. Sim. Sim. É, a gente tem que tomar o cuidado, né, de não insultar a pessoa na fé dele, porque às vezes a gente acaba fechando a porta, né, do evangelho ali, depois você não vai poder voltar ali e falar, né, de Jesus para aquela pessoa. Mas o conhecimento que nós temos, né, bíblico é esse mesmo, né, que o ídolo, ele nada pode fazer mesmo, as imagens nada pode fazer. Agora é diferente, como o irmão Hélio falou, né, quem está lá, quem crê nisso, ele tem uma fé naquilo ali, uma devoção àquilo ali mesmo. E até acredita que aquilo faz alguma coisa por ele. Né? Até, não, você vai conversar com muitos que vão dizer assim, ó, não, mas olha, eu pedi tal coisa e ela me atendeu. Entendeu? Vamos pensar nessas coisas assim. Nós vamos ver um pouquinho mais adiante o que é esse poder dos ídolos. Né? Mas olha aí, um outro texto que eu gostaria que os irmãos lessem para a gente entender que eles não têm poder algum, né? O ídolo não tem poder nenhum. Lá em 1 Samuel, capítulo 5, versículo 1 a 7. Esse texto aqui eu gosto demais, justamente mostrando essa questão, né, do poder de Deus comparado ao poder dos ídolos. Olha só 1 Samuel 5, versículo 1 a 7. Texto bem conhecido nosso aqui, os irmãos se lembram, né? Israel entra em guerra com os filisteus pegam a arca do Senhor e eles levam então para sua terra. Está lá a arca dos filisteus. E eles, a arca, né, de Israel com os filisteus. E eles chegam lá naquele local, eles pegam a arca e colocam lá dentro do templo do deus deles, Dagon. Então, olha só aí, versículo 1 a 7, rapidinho, diz assim: Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer a Asdod. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a colocaram na casa de Dagon e a puseram junto a Dagon. Levantando-se, porém, de madrugada no dia seguinte, os de Asdote, eis que Dagon estava, o quê? Alguém está lá? Versículo 3? Caído, olha lá. Então, eis que Dagon estava caído, de que forma? Com o rosto em terra, diante do quê? Diante da arca do Senhor. E tomaram a Dagon e tornaram a pô-lo em seu lugar. E levantando-se de madrugada, no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagon jazia aonde? Caído de novo, com o rosto aonde? Em terra, diante de quem? Da arca do Senhor. E o que tinha acontecido agora? Olha só, a cabeça de Dagon e ambas as palmas das suas mãos estavam cortadas sobre o limiar. Somente o tronco ficou a Dagon. Por isso, nem os sacerdotes de Dagon, nem nenhum de todos os que entram na casa de Dagon, pisam o limiar de Dagon em Asdod, até o dia de hoje. Porém, a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdod, e os assolou, e os feriu com hemorroidas em Asdod, e nos seus termos. Vendo então os homens de Asdod, que assim foram, disseram: Não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagon, nosso Deus. Então o texto mostra que Deus ele é poderoso. Amém, irmãos? Dagon nada pode fazer, ou seja, os deuses, né, desse mundo nada podem fazer contra o nosso Deus. Então que poder tem o ídolo? Nada, certo? Mas agora a gente precisa entender, e eu preciso que os irmãos vá lá comigo, 2 Coríntios capítulo 6, a gente precisa entender. Então, se os ídolos não têm poder, então como que alguém que tem uma devoção a um determinado ídolo, ele acaba alcançando a graça daquela sua petição ali, àquele ídolo? Olha 2 Coríntios capítulo 6, olha aí comigo, 2 Coríntios capítulo 6, nós vamos ler do verso 16 ao 18, diz assim: E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: Neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso,
sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos, filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, veja, amado, aqui, o texto deixa bem claro para nós essa questão de que Deus está chamando aqueles que estão envolvidos com a idolatria, para que saia do meio da idolatria, inclusive os servos de Deus aqui, para que se volte realmente a Deus, porque esse único e verdadeiro Deus, ele pode fazer todas as coisas por nós. Amém, irmãos? Lembra hoje a mensagem, do irmão Cícero, que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Agora abra lá em 1 Coríntios, vira aí, algumas páginas, 1 Coríntios capítulo 10, olha o poder atrás dos ídolos aí. Então nós devemos voltar ao nosso Deus e ter na nossa mente aquilo que os ídolos fazem, que não fazem por si. Mas olha só o que Paulo diz aqui em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 19 e 20. Olha o que ele diz. Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam a quem? Fala mais alto. Aos demônios. Aos demônios. E não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Irmãos, é fato, as religiões que são idólatras, as pessoas fazem as suas petições, aquelas imagens, aqueles ídolos, e aqueles ídolos concedem a sua graça. Mas na verdade não é os ídolos. Não é aquela pessoa, inclusive, que muitas vezes a pessoa está ali adorando. É justamente os demônios. O pastor Gerson Rocha, foi pastor em Vitória da Conquista, ele dizia que para trás de cada uma das imagens existe um demônio. E é de fato, irmãos, de fato é isso mesmo. Por isso que as pessoas vão buscar algo ali naquelas imagens e acabam encontrando. Os demônios acabam dando aquilo que elas estão pedindo, na grande maioria das vezes. Com que finalidade? A finalidade é justamente tapar os olhos daquelas pessoas, para que elas se envolvam mais com a idolatria, que elas vão para mais longe de Deus possível, e que elas não voltem a esse único e verdadeiro Deus. Então é fato, irmãos. Eu disse aqui na semana passada, meu irmão, ele leva o nome de Aparecido no nome, justamente por uma promessa que a minha mãe fez e depois cumpriu. Então veja, as pessoas precisam entender isso, que aquelas graças ali, elas não são graças de fato vinda de Deus, pelo contrário, são por demônios. Nós inclusive encontramos nessa questão, nesse cenário de idolatria, nesse cenário de religiões pagãs, nós encontramos em Êxodo capítulo 7, vai lá comigo rapidinho, Êxodo capítulo 7, texto bem conhecido nosso também, nós encontramos aqui uma cena mostrando justamente o poder que há aí também no meio dessas religiões pagãs, no meio dessas religiões idólatras, tal como era a religião ali no Egito. Os irmãos conhecem aí, sabem, eles adoravam a Ra, eles adoravam o sol, eles tinham vários deuses ali no Egito, até o próprio faraó era considerado a encarnação de um deus nesse mundo aqui. Então olha só agora, Êxodo capítulo 7, versículo 10 a 12, texto bem conhecido nosso, mas olha, vamos ler para que a gente entenda o poder aí atrás dessa idolatria. Então Moisés e Arão foram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara, e lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. Os irmãos lembram dessa história, Então ele joga lá, Arão joga a vara no chão e aquela vara ali se transforma numa serpente. E Faraó também chamou os sábios e encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com os seus encantamentos. Os magos do Egito também lançaram ali os seus cajados, e os cajados também se tornaram em serpentes. Olha o versículo 12. Porque cada um lançou a sua vara e tornou-se em serpente, mas a vara de Arão, aí a diferença, A vara de Arão aí fez uma diferença muito grande, demonstrando inclusive esta superioridade, de Deus, ou seja, ele é o único Deus, amém, irmãos? Mas veja lá, porque, porém, 12, Porque cada um lançou a sua vara, tornando-a em serpente, mas a vara de Arão fez o quê? Tragou as varas deles, ou seja, a vara de Arão ali acabou comendo as outras serpentes, tudo, e ficou. Amado, está vendo o poder que há atrás desta religião idólatra?
da religião ocultista. Nós falamos aqui, né, alguns dias atrás, a respeito até dessas religiões ocultistas. É muito mais fácil para a pessoa crer ali no ocultismo, nessas religiões de ocultismo, do que na própria evangelho mesmo. A pessoa vai lá e ela quer conversar com um parente dela, aquela demônio, né, entra ali, possui aquele indivíduo ali que é o cavalo lá, né, que recebe as entidades, e ele fala com a mesma voz do parente dele, ele fala aquilo que só a pessoa que estava junto com ele, não tinha como o outro saber. E a pessoa fala, nossa, não, realmente isso aqui é verdade. Quando na verdade não é, são demônios por trás daquilo, trazendo, né, cegueira, engano às pessoas. Então, amado, o poder que o ídolo tem, nenhum. Aquilo que as pessoas enxergam de poder atrás dos ídolos, são poder de demônios. Isso é bem claro para nós nas Sagradas Escrituras, a gente vê isso bem claramente aí. Agora, os ídolos do cristão. Aí agora tem um problema, né? Quais são os ídolos do cristão? Será que nós temos ídolos? A gente olha para o templo, tem alguma imagem aí? Não tem, né? Mas será que a gente tem ídolos? Será que a gente tem ídolos? Não é possível. Quais são os ídolos do cristão? Fala aí, pelo menos 5 para mim, rapidinho. O nosso tempo ali tá indo muito rápido. Fala aí, pelo menos 5 ídolos que o cristão tem. Eu ou você? Estou brincando. A família, trabalho. Ela já falou 3, né? Agora o resto fica com 6. Ela falou os mais fáceis, né? E aí? Dinheiro? Dinheiro, o que mais? Oi? O tempo? O que mais? O carro? Será que o carro se torna um ídolo? Time de futebol? Não é possível tornar. Oi? Celular? Então vamos resumir isso aí, né? O que é o ídolo? É tudo aquilo que toma o lugar de Deus na nossa vida. Isso é ídolo. Então será que o cristão tem ídolo? Com certeza. Por isso, né, nós devemos limpar os nossos corações. Por isso nós devemos, né, tirar fora a idolatria da nossa vida. Eu tenho um grande problema, por exemplo, eu gosto de conhecimento, eu gosto mesmo. Eu gosto de chegar, por exemplo, a conversar com a pessoa, não importa qual o assunto que a pessoa, eu quero conhecer um pouquinho daquilo ali. Se eu conversar com alguém sobre algum assunto que eu não conheço nada, depois eu vou correr atrás para mim saber alguma coisa daquilo ali, porque quando eu for conversar de novo com a pessoa, eu tenho um certo conhecimento sobre aquilo ali. Eu gosto disso. Eu gosto mesmo. Só que, no entanto, isso também pode se tornar um ídolo na nossa vida. Até mesmo porque o conhecimento, muitas vezes, está ligado com aquela questão que a gente tem que tomar cuidado, né? De, não, eu quero ser mais do que o outro, eu quero saber mais do que o outro, mostrar para todo mundo que eu sei mais do que o outro. Eu sei que, às vezes, não é assim, às vezes a gente gosta mesmo do conhecimento, né? Saber mais sobre alguma coisa, mas a gente tem que tomar bastante cuidado. Então, lembra, ídolo é tudo aquilo que tira, né, o lugar de Deus na nossa vida. Então, o cristão, ele tem ídolos, os ídolos do cristão. Abra lá em Efésios capítulo 5, versículo 5, rapidinho. Efésios 5, 5. A palavra de Deus nos diz assim lá, porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, ou qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Isso aqui complica para nós, não complica? Prestou bastante atenção no final aí? O qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. O que Paulo está dizendo aqui é que as pessoas que praticam esses pecados que ele citou aqui, inclusive, são pessoas idólatras. A idolatria aqui está ligada, lembra que eu disse ainda há pouco, né? Qual é o maior ídolo que o homem pode ter? Ele mesmo. Quando a gente fala, por exemplo, o ídolo na minha vida é o dinheiro, mas o ídolo na sua vida é o dinheiro mesmo? Em certo ponto, tal, né? Acaba sendo. Mas não, é você mesmo, porque você quer dinheiro para quê? Para você. Não é assim? Então, o ídolo maior que nós temos somos nós mesmos. Os bebezinhos aí, né? Hoje nós temos aí a Alice, ó. Quem mais bebezinho ali? Tem o Arthur, né? Eu ia chamar de Arthur Miguel, né? O Arthur Miguel é aqui, né? É o Arthur... É só Arthur? É só Arthur, né? O Arthur, nós temos outro aqui, que é do Heitor. Aí, ó, Arthur, Heitor, né? Esse é o do Felipe, né? O Felipe. Tem mais um bebezinho aí? Hã? A Helena, isso, está lá no fundo, né, Helena?
João Guilherme, da irmã Bruna. Mas olha só, vocês que são pais, mães, vocês vão ver que rapidinho, principalmente esses menorzinhos aí, vocês vão ver isso rapidinho. Eles vão mostrar para você que eles são idólatras. Desse tamanhozinho aí. Eles vão colocar eles em primeiro lugar do que qualquer coisa nesse mundo aqui. Eles. E a gente vai ver isso. Vocês vão ver isso. Agora está pequenininho, né? Não fala nada e tal. Mas você já começa a ver por algumas atitudes. Que você quer que faz alguma coisa, eles não querem, e eles já começam a mostrar que eles não querem. Já pequenininho assim, igual alguns aqui estão, né? Mas daqui a pouco você vai ver assim, ó, é meu, dá. E sempre eles. A gente tem, inclusive, que ensinar, né? Não tem que dividir, não sei o quê, a gente tem que ensinar. O ser humano é idólatra, sim, irmãos. E o cristão não é diferente. Muitas vezes o cristão está justamente voltado à idolatria. O que nós precisamos fazer, e eu ainda acredito, né, que essa é a realidade hoje do cristianismo, se dá justamente por conta disso. Que nós estamos vivendo de cristianismo, que nós estamos vendo de cristianismo hoje, se dá justamente pela idolatria. Hoje o cristianismo que nós temos é um cristianismo idólatra. Idólatra. Falando com respeito a uma igreja tradicional como a nossa e outras que tem aí, a idolatria está aqui, ó, em nós mesmos. Quando nós vamos para algumas igrejas um pouco mais liberais, a gente vê a idolatria neles, mas também a idolatria. Hoje nas igrejas nós temos os artistas gospel. Olha só. Que o povo está correndo atrás de pegar autógrafo, não sei o quê, papapá. Pastores que estão na parada de sucesso, nossa, tem que dar autógrafo. Chega no aeroporto dando autógrafo, na rodoviária dando autógrafo. Amado, isso é idolatria. Isso é idolatria. Então a igreja, né, ela precisa tomar cuidado com isso. Um cristão pode ser idólatra. Sendo aí, como o texto diz, sendo um fornicador, sendo impuro, sendo glutão, sendo avarento, amando o presente século, amando as coisas que o mundo oferece. E, amado, olhando, né, dessa perspectiva, todos nós temos um pouco de idolatria em nossas vidas. E é necessário que a gente abandone os ídolos da nossa vida e voltemos àquele que é o único e verdadeiro Deus. Amém, irmãos? Voltamos a Ele. A desobediência, né, a porfia são idolatrias. Os irmãos se lembram lá, nós não vamos lá por conta do tempo, né, mas lembram lá de Saul. Saul estava lá porfiando, questionando, resistindo a obedecer a Deus. Era para fazer a guerra, era para matar tudo, até os animais. Ele pegou alguns animais para levar embora. O sacerdote, de repente, chega lá e olha, você matou todo mundo, fez igualzinho Deus mandou? Fiz. Então, que barulho é esse de animal que eu estou ouvindo? Porfia é isso, amado. Porfia é questionar a Deus, é resistir a Deus. E isso é idolatria. É quando nós deixamos de fazer a vontade de Deus para fazer a nossa própria vontade, nós estamos nos colocando acima de Deus, nós estamos colocando a nós mesmos no lugar de Deus. Ele não é mais o Senhor da nossa vida, mas nós somos. E é importante, né, que nós venhamos mudar isso. O maior ídolo somos nós mesmos. Agora há o maior ídolo, né, na história, pelo que a palavra de Deus aqui nos diz também, que vai haver na história humana. Nós vamos virar lá rapidinho para a gente ver como que essa questão da idolatria está ligada mesmo com Satanás. Apocalipse capítulo 13, versículo 3 e 4, nós estamos terminando. Apocalipse 13, versículo 3 e 4, diz assim: E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta, e adorou o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? O maior de todos os ídolos, né, que virá. Nós encontramos aí nas Sagradas Escrituras, né, no final dos tempos. O próprio diabo, essa aqui é a besta, aqui é o próprio diabo, o dragão que entrega o poder à besta aqui é o próprio diabo. Essa trindade satânica que vai ser adorada lá no fim. Só que a gente já começa vendo isso despontando aqui, irmãos. Nós começamos a ver isso inclusive por dentro de igrejas adorando o diabo ao invés de adorar a Deus.
Há algumas igrejas, inclusive, que se você olha, né, a própria liturgia ali que eles estão na reunião, você acaba olhando, você não vê muita diferença, por exemplo, daquilo que é feito lá nos candomblé, no terreiro de macumba e tudo, não. Até às vezes o jeito, a forma, né, a parafernália que aquele pastor, aqueles líderes ali daquelas igrejas que se dizem evangélicas estão usando, é bem similar àquelas que são usadas ali. Então, amada, a besta, né, o diabo está aí entrando, as pessoas estão adorando o diabo, estão trazendo, né, o diabo, inclusive, para dentro das igrejas. A idolatria, né, e o ídolo maior que virá no fim, justamente a besta. E por fim, irmãos, a mensagem de Deus. Qual é a mensagem de Deus com respeito aos ídolos? Nós vamos virar aqui 1 João, vira comigo aí rapidinho. 1 João capítulo 5, nós vamos ler apenas mais 3 versos e nós encerramos. 1 João 5, verso 21. Que João diz aqui: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. E a igreja diz: amém. Filhinhos, guardai-vos da idolatria, guardai-vos dos ídolos. Volte lá para Êxodo 20, texto inicial. Êxodo 20, versículo 5 e o versículo 6. A mensagem de Deus é que nós venhamos nos guardar da idolatria. Tome cuidado com o seu coração. Não permita, né, você que é um servo de Deus, não permita que o seu coração se torne um coração idólatra. E olha a recompensa aqui, para quem ouve, né? Há uma recompensa para aquele que ouve, mas também há uma recompensa para aquele que desobedece. Há uma punição para aquele que desobedece. E olha o versículo 5, diz assim: não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Olha a punição para quem desobedece. Sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Toma cuidado, irmãos, com a idolatria. Você pode entrar em uma idolatria, seja ela qual for o objeto da sua idolatria, e aquela idolatria continuar por dentro da sua família durante ainda várias gerações. Tome cuidado com isso. Não seja alguém idólatra. Aquelas pessoas que a gente tem visto, né, na vida cristã, aqueles irmãos em Cristo, que eles têm se voltado para a questão do dinheiro, a sua família se volta para o dinheiro, e daqui a pouco aquelas pessoas estão tão habitoladas na questão do dinheiro, e a família sai da igreja, sai dos caminhos do Senhor por conta do dinheiro. Alguns que estão habitolados por conta do trabalho, a mesma coisa ocorre. Tome cuidado com a idolatria, tome cuidado com aquilo que toma o lugar de Deus na sua vida. Se você se mostrar alguém realmente obediente a Deus, alguém que realmente tem uma devoção a Deus, alguém que é firme com Deus, pode ter certeza que seus filhos vão se manter no mesmo caminho, no mesmo rumo. Mas se você desobedecer, os seus filhos vão seguir aquele caminho da desobediência, o qual você está mostrando. É bem claro assim. Então tome cuidado. Agora, olha só a obediência, né? Versículo 6, nós terminamos com ele. Diz assim: e faço misericórdia a milhares dos que me amam, e aos que guardam os meus mandamentos. Aqueles que buscam a Deus, colocar unicamente Deus em primeiro lugar na sua vida, esses receberão diariamente da misericórdia de Deus. Amém, irmãos? Então tome cuidado com a idolatria. A idolatria é algo que entra sorrateiramente na nossa vida e pode destruir a nossa vida, a nossa comunhão com Deus, pode destruir a nossa família, pode destruir inclusive a igreja a qual nós estamos. Tomemos cuidado com a idolatria. Que Deus seja o único e verdadeiro Deus, que Ele seja o único objeto da nossa adoração. Amém, irmãos? Vamos orar. Santo, eterno e poderoso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pelo tempo que o Senhor nos permitiu termos aqui de estudo da Tua Palavra. Ajuda-nos, Senhor, nós precisamos de fato melhorar nossas vidas. Ó Pai, ajuda-nos a não sermos idólatras, que nós não venhamos colocar nada naquele lugar, ó Pai, qual pertence ao Senhor, que deve ser exclusivo do Senhor em nossas vidas, nossa família, ó Pai. O Senhor possa estar nos abençoando. Ajuda, ó Pai, com que nós possamos inclusive ensinar aos nossos filhos como servir ao Senhor, como, ó Pai, eles podem realmente ser guiados por este único e verdadeiro Deus, ó Pai, pela sua santa palavra. Abençoa, ó Pai, no nome de Jesus, nós te pedimos, com perdão dos nossos pecados. Amém.